tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah, yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yes. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. E derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Olá pessoal, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto do Change e do Join. E é um privilégio ter todos vocês aqui conosco nesta noite, dia 3 de julho de 2021. Bom pessoal, como vocês podem ver, o nosso culto hoje está acontecendo de forma online. Então aproveita aí e compartilha esse link ou no seu Facebook, no YouTube, compartilha aí no WhatsApp com todo mundo, tá bom? Pessoal, eu gostaria de ler um versículo com vocês que está em Josué, capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, e eu estarei contigo por onde quer que você andar. Particularmente, esse é um dos meus versículos preferidos da Bíblia. E Deus disse isso para Josué, após a morte de Moisés, Por Josué seria o responsável por levar o povo de Israel até Canaã. E olha só que responsabilidade, não é mesmo? Josué aí até ficou com medo e Deus disse essa palavra de encorajamento para ele, Para ele não se desanimar, para ele não ter medo, porque Deus, ele estaria com ele. E Deus é assim com todos nós. Então, deposite o seu medo, a sua esperança, deposite em Deus, pois ele estará com você por onde quer que você andar. Pessoal, vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, ó Pai, obrigada pelo dia de hoje, Senhor Jesus, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos aqui reunidos em Tua presença, Senhor Jesus. Eu gostaria de pedir pelo louvor, Senhor Jesus, fala aos nossos corações, Senhor Jesus, pela equipe técnica, Senhor Jesus, pela transmissão, que tudo possa acontecer de acordo com a Tua vontade, Senhor Jesus. Eu também gostaria de pedir pela mensagem, Senhor Jesus, que o Senhor possa usar o preletor, Senhor Jesus, para falar aos nossos corações, ó Pai. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução. Cante bem alto, hein? Vamos lá. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução. Perdido em tua liberdade, esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas ruirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdido em tua liberdade, esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como eu. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como eu. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge. Surgir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Vamos! O céu vai rugir.
Deus, amém? E aí, foi abençoado com o louvor que a gente cantou agora? Bom, nós vamos para um momento de dízimos e ofertas, que também é um momento de louvor e gratidão a Deus. E eu espero que possamos cumprir exatamente aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que é um texto bem conhecido de todos, que fala: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então esse momento não é um momento obrigatório, não é por obrigação que a gente faz isso, mas é por grande alegria, por grande gratidão que Deus tem nos sustentado, que Deus tem dado toda a provisão que a gente precisa, que a gente faz, que a gente destina as nossas ofertas, os nossos dízimos, para que Deus seja louvado através disso. E também para que a obra missionária continue. Não sei se você sabe, mas a nossa igreja atualmente sustenta 80 missionários que estão espalhados em vários estados do Brasil e também em vários países do mundo. E essa obra missionária continua firme por causa da sua oferta, por causa do seu dízimo que você destina, para que a gente possa contribuir, para que a gente possa ajudar toda essa força missionária. Então, bom, eu gostaria de convidar você que separou esse momento, esse dia, para destinar a sua oferta, a pegar as informações que estão aparecendo na tela aí das contas bancárias da igreja e também o e-mail que aparece aí para que você possa destinar, mostrar o destino da sua oferta, se é para a obra missionária, se é um dízimo, se é para a ação social, mas que possamos aproveitar esse momento para de fato agradecer a Deus e investir no reino de Deus através desse momento de culto, que é o momento de dízimos e ofertas. Muito bem, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Deus, por esse grande privilégio que é nos relacionarmos contigo e de sermos sustentados pelo Senhor fisicamente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Pai, o Senhor cuida da nossa vida como um todo. E, Pai, eu te peço que o Senhor se agrade de mais essa expressão de culto e gratidão ao Senhor, que são essas ofertas colocadas aqui diante do Senhor nesse momento. Que o Senhor dê sabedoria à administração da igreja para administrar todos esses recursos e que também, Pai, mais e mais missionários possam ir para o campo, possam plantar igrejas, possam discipular pessoas, aconselhar pessoas, acompanhar novos convertidos, pregar o Teu Evangelho, Pai, e que a nossa oferta missionária possa ajudar em tudo isso, Pai. Deus, que o Senhor seja glorificado, honrado e receba, Pai, essa nossa oferta de gratidão ao Senhor por todo o cuidado que o Senhor tem com a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, vamos para mais um momento de louvor agora. Essa próxima canção que a gente vai cantar é a primeira vez, eu acredito que a gente toca ela aqui, ela está lá em Provérbios 16. Ela diz que o homem pode fazer planos, mas é Deus que dá a palavra. Então eu não sei o que você tem pensado aí na sua vida, eu não sei quais têm sido os seus sonhos, os seus planos, mas aproveita essa canção e entrega tudo para Deus, amém? Nas palmas! Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu tô bem certo que dele, só dele é que tem a resposta ao meu coração. Quando vai tudo bem, eu não preciso de nada. Até parece que é certa a ilusão de que a vida é por mim controlada. Mas de repente notei que nada é conto de fadas, que a vida é certa. Eu não consigo controlar os dias, já desisti de tentar. O dono do tempo, o Deus que rege a história, jamais perde o controle. De nós há de cuidar quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção. Eu me lembro que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu tô bem certo que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração.
ser sem jeito, eu hei de me lembrar. O dono do tempo, o Deus que rege a história, jamais perde o controle. De nós há de cuidar quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção. Eu me lembro que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu tô bem certo que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Nas palmas! Já não consigo controlar os dias, já desisti de tentar. O dono do tempo, o Deus que rege a história, jamais perde o controle. De nós há de cuidar quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção. Eu me lembro que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu tô bem certo que dele, só dele que vem. A última vez pra terminar. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção. Eu me lembro que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu tô bem certo que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. É só dele, amém? Amém, glória a Deus, que as palmas louvem ao Senhor. Tudo está na mão dele, tudo é do controle dele e pertence a ele. Glória a Deus. É isso aí, pessoal, que bênção de louvor e que bênção poder estar cultuando a Deus junto com você aí, mesmo da sua casa. E bom, eu gostaria de tirar esse momento agora para fazer uma reflexão na palavra, nas escrituras, né? Gostaria de olhar para o texto de Colossenses, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 6. E nesses poucos versículos, observar o que a palavra de Deus tem para nos ensinar nessa noite. Então, vou dizer mais uma vez, Colossenses capítulo 4, versículo 2 ao versículo 6. E nesse texto do capítulo 4, nós vamos aprender 3 convites que a palavra de Deus, que o nosso Deus faz para todos nós cristãos, a nos empenharmos e a cumprirmos com excelência esse convite, essa orientação que a palavra de Deus faz para nós. Amém? Vamos ler o texto juntos de Colossenses capítulo 4, versículo 2 ao versículo 6. Diz assim: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos presenteou com tantos conselhos, orientações e tudo aquilo que a gente precisa para viver uma vida agradável ao Senhor. Está aqui na palavra de Deus. Nos ajuda, Pai, a valorizarmos a palavra e aprendermos com ela, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar no nosso coração, transformar a nossa vida com base na palavra e que possamos, Pai, viver uma vida com retidão, uma vida com piedade, uma vida que busca ao máximo viver de forma agradável ao Senhor. Nos ajuda nessa noite a compreender a Tua palavra, nos tira toda a distração e que possamos, Pai, aprender e praticar, aplicar esses ensinamentos na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, pessoal. Então nós lemos aqui alguns poucos versículos do capítulo 4 do livro de Colossenses. O livro de Colossenses foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Colosso e nesse momento aqui Paulo estava na verdade preso. E Paulo, desde a prisão, escreve para essas pessoas, dando aqui uma série de orientações, conselhos e palavra de Deus para que eles possam
aprender e praticar aquilo que Deus queria para a vida deles. A ideia é que a palavra de Deus ela transforma a nossa vida e esses escritos aqui, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, têm esse propósito de transformar o nosso coração, de nos orientar e de nos motivar a viver uma vida de acordo com o padrão de Deus, não de acordo com o nosso padrão. Acontece que Paulo estava passando por uma situação bem delicada, ele estava preso, ele estava ali nos fins, no final da vida dele, nos últimos dias da vida dele, mas mesmo ali na prisão, mesmo depois de ter vivido tantos anos e ter sofrido tanto pela causa do Evangelho, ele ainda se dedicava, se empenhava a empregar o Evangelho, acompanhar pessoas, interceder, orar por pessoas, se preocupar com a igreja e viver uma vida agradável a Deus. E é exatamente isso que ele queria transmitir para os cristãos aqui de Colosso. E ele estava pregando a palavra aqui e falando para aquelas pessoas, mesmo na situação difícil que ele estava vivendo. Ele estava preso e mesmo preso ele não ficava ali falando, olha, eu queria sair daqui, essa situação está difícil e Deus não está sendo justo comigo. Ao contrário, Paulo ele tinha um coração tão alegre que, inclusive, se a gente ler a carta aos Filipenses, um livro antes, a gente vai ver uma carta assim repleta de palavras de gratidão e alegria que o apóstolo Paulo deixava para aquelas pessoas, mesmo passando por um momento assim de aprisionamento, mesmo passando por um momento tão difícil que era o cárcere que ele estava vivendo. Mas ele não passava essas murmurações ou coisas do tipo para aquelas pessoas, ao contrário. Na verdade, ele passava essas palavras de gratidão e de encorajamento para que aqueles cristãos pudessem focar naquilo que era eterno. Então, para que eles não se preocupassem com essas circunstâncias, situações que a gente passa, mas focassem naquilo que é eterno. Não importa se eu estou preso, não importa se eu estou desempregado, não importa se eu estou passando por alguma outra situação. O foco da minha vida é viver uma vida para a glória de Deus. Seja na felicidade, seja na tristeza, seja aprisionado, seja desempregado, seja em algum outro momento difícil da nossa vida, eu preciso dedicar minha vida para a inteira glória de Deus. E é isso que Paulo tentava expressar nos seus escritos, nas suas palavras ali para a igreja. E esse texto em específico, de forma bem especial, Paulo, através do testemunho de vida dele, dessas palavras de encorajamento, ele deixa aí 3 convites praticamente para que a igreja pudesse assumir essa mesma atitude de um coração grato e empenhado em viver uma vida agradável a Deus. E como é essa vida agradável a Deus? O que nós precisamos nos empenhar? O que a gente precisa ser diligente e ser disciplinado para que Deus se agrade da nossa vida? Aqui ele fala 3 atitudes que todo cristão deve ter e que deve se empenhar, se disciplinar para que Deus possa se agradar dos nossos corações. E a primeira delas é que o cristão deve se empenhar na oração. O apóstolo Paulo era uma pessoa que orava muito, intercedia, falava com Deus e vivia de fato uma vida de intimidade com o Pai. E Deus nos convida para ter essa mesma vida de intimidade com Ele. Antes, as pessoas tinham que chegar a Deus através de alguns sacrifícios lá no Antigo Testamento, através do sacerdote, mas no Novo Testamento, a partir da época da igreja, não existia mais isso, porque Cristo morreu no nosso lugar e foi esse mediador assim perfeito, foi o sacrifício perfeito e hoje nós temos livre acesso a Deus. Acontece que muitas pessoas não aproveitam desse grande privilégio que é ter esse livre acesso a Deus, poder falar com Deus, poder abrir o seu coração para Deus, como a gente sempre fala no livro de Filipenses capítulo 4, onde a Bíblia nos ensina que a gente precisa orar e com palavras de gratidão falar com Deus e colocar nossas preocupações diante dele e ele vai derramar a paz dele no nosso coração. É isso que a Bíblia ensina, intimidade com Deus na vida de oração, a constância na vida de oração. A Bíblia nos fala que a gente tem que orar a todo momento, falar com Deus a todo momento. É esse o encorajamento que a palavra de Deus deixa para a gente. E nesse texto em específico, no versículo 2 e no começo ali do versículo 3, a gente aprende um pouco sobre essa disciplina que a gente tem que ter na oração. O versículo 2 fala, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Bom, eu gostaria de destacar aqui 4 verdades a respeito desse ponto, a respeito dessa disciplina
que nós temos que ter em relação à oração. Todo cristão deve se empenhar na oração e deve fazê-lo com perseverança. A gente precisa se dedicar e ser perseverante. Talvez para você é difícil orar há muito tempo e talvez ficar ali falando com Deus. Talvez você tenta orar antes de dormir e tem certas dificuldades, o sono bate e coisas do tipo acontecem. Mas a palavra de Deus nos ensina, nos encoraja a nos empenharmos, a termos assim diligência, a perseverarmos na nossa vida de intimidade com Deus, porque é isso que vai nos sustentar. A intimidade com Deus, o relacionamento com Deus é que sustenta a nossa vida espiritual. Então, para que a gente possa ser cristãos saudáveis, nós precisamos ter uma rotina de falar com Deus e ouvir Deus através da sua palavra. Isso precisa ser cotidiano na nossa vida. Então, a Bíblia nos encoraja a nos dedicar, a perseverarmos, a nos empenharmos em ter uma vida de oração com Deus, a ter uma vida de falar com Deus e de abrir o nosso coração, de falar as nossas preocupações, os nossos anseios, também falar palavras de gratidão, que é o segundo ponto. Nós precisamos fazer com perseverança, orar com perseverança, mas também orar com gratidão. Precisamos orar com ações de graça, precisamos falar com Deus e através da oração nos lembrarmos e nutrirmos o nosso coração com gratidão. Lembrarmos a nós mesmos o tanto que Deus tem feito por nós, o tanto que Deus tem nos abençoado, o tanto que Deus tem nos sustentado, o tanto que Deus tem derramado da graça dele sobre a nossa vida. Então, que nós possamos nos empenhar em oração e ter um relacionamento verdadeiro com Deus, profundo, de intimidade, que é perseverante, mas também que é repleto por gratidão, que é repleto por um coração grato, alegre e satisfeito no Senhor. Além disso, o texto fala para a gente também ser vigilante, para que a gente possa viver uma vida cristã vigilante, não assim alheia às coisas que acontecem, não alheia às tentações e às nossas responsabilidades, mas orar e vigiar, para que possamos orar e sermos vigilantes, sermos empenhados em viver uma vida reta diante de Deus, empenhados em conseguir discernir também as coisas que Deus coloca na nossa frente, conseguir discernir aquilo que Deus quer que a gente viva, conseguir discernir a nossa missão e a nossa vocação diante de Deus, que possamos orar e que possamos vigiar e que possamos estar atentos para não cair nas ciladas do diabo, para que não venhamos a cair nas ciladas do nosso próprio coração e para que possamos não cair nas ciladas que o mundo oferece para nós. Esses são os nossos três inimigos: o diabo, a carne, o nosso coração e o mundo. Esse mundo em que nós vivemos estão constantemente querendo nos afastar de Deus, mas que possamos orar e para que possamos vigiar e que possamos viver uma vida empenhada em estar lado a lado com Deus em todos os sentidos, não só no momento da oração, mas que possamos fazer isso e viver isso de uma forma integral, que toda a nossa vida possa ser consagrada a Deus, o nosso trabalho, a nossa faculdade, os nossos dons e talentos, os nossos relacionamentos, o nosso namoro, que possamos dedicar, entregar toda a nossa vida diante de Deus e que o modo de vida de Deus, a forma, o jeitão de Deus de viver, esse jeito de sabedoria de viver, possa ser presente na nossa vida em todas as áreas que nós vivemos. Então, nós que possamos nos sentir encorajados a viver uma vida de oração com perseverança, com vigilância e também com gratidão e também com intercessão. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui e através dessa atitude dele, ele também ensina, é a questão da intercessão, é a questão de se preocupar e de amar o próximo ao ponto de orar por ele, ao ponto de pedir a Deus pela pessoa, a ponto de orar pelos motivos da pessoa, orar para que Deus abençoe aquela pessoa, para que Deus cuide do coração dela, orar para que Deus salve os perdidos para o Evangelho, orar para que Deus cuide e abençoe a vida dos cristãos, orar pela igreja. Quantas vezes você orou pela sua igreja? Quantas vezes você já orou pelos seus familiares, pela vida do seu pastor, pela vida também dos seus colegas, dos seus amigos aqui na igreja? Quantas vezes você já orou pelos missionários, os 80 missionários que estão espalhados aí pelo mundo, que a nossa igreja sustenta? Quantas vezes você já dedicou um tempo, um período da sua vida devocional, do seu tempo de intimidade com Deus,
para orar e para interceder pelas outras pessoas. Então esse é um encorajamento forte que a gente vê nesse texto, que todo cristão deve se empenhar na oração, deve viver uma vida de oração. Esse é o primeiro ponto. Além disso, nós recebemos um segundo convite no texto. E esse segundo convite é que todo cristão ele deve se empenhar na pregação do Evangelho também. É isso mesmo, a pregação do Evangelho não é reservada apenas para pastores e missionários. A pregação do Evangelho ela é destinada a todos os cristãos. É claro que Deus separa e prepara alguns dos seus servos para que possam liderar a igreja, para que possam ensinar a igreja e dão dons destinados para isso, para essa função. Mas Deus nos convida a todos para pregarmos o Evangelho, testemunharmos do Evangelho de Cristo, do amor de Cristo, compartilharmos dessa mensagem de esperança que transformou e que consolou o nosso coração, que a gente possa falar para as outras pessoas. Nós somos convidados a pregar o Evangelho e testemunhar a todo momento. Por isso, todo cristão deve se empenhar na pregação do Evangelho, aproveitando todas as portas abertas que Deus nos coloca à disposição. Talvez você ore a Deus, abre portas para que eu possa pregar o Evangelho, que alguém venha e me pergunte, olha, você pode me falar o Evangelho? Sabe, aquelas portas assim bem fáceis. Mas talvez Deus tenha nos dado oportunidades de pregar o Evangelho para o porteiro do prédio, talvez para o recepcionista, a recepcionista do hospital, talvez para o vendedor lá no mercado, na padaria, talvez para o frentista no posto. Deus tem nos dado diversas oportunidades para o nosso colega de turma na faculdade ou um colega de trabalho e talvez a gente não tenha aproveitado. Talvez a gente tenha olhado muito para nós mesmos e para os nossos anseios, para os nossos sonhos, para a nossa própria vida e não temos visto as grandes oportunidades que Deus nos dá, onde Ele coloca uma pessoa que ainda não tem fé nele, uma pessoa que ainda não deu seu coração para Deus, para Jesus, logo do nosso lado. E a gente tem as melhores notícias para compartilhar para ela e talvez a gente não compartilha por vergonha ou talvez simplesmente por não estar atento para as portas abertas que Deus nos dá todos os dias. Por isso, eu gostaria de repetir esse segundo convite que o texto nos dá, que é, olha, pregue o Evangelho, aproveite as oportunidades para pregar o Evangelho. Todo cristão deve se empenhar na pregação do Evangelho. Então, aproveite essas portas abertas e pregue sobre Cristo. O versículo 3, na verdade, vai falar assim, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra a porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Paulo, ele tinha o ministério dele, mas na verdade esse ministério dele não era dele não, era o ministério de Cristo, era a missão de Cristo. A missão não é nossa, somos apenas cooperadores da missão de Deus. E Ele é o autor dessa mensagem, Ele é o conteúdo dessa mensagem e a Ele é a glória dessa mensagem que a gente tem que compartilhar. Então que a gente possa tomar muito cuidado para, enquanto pregarmos o Evangelho, compartilharmos talvez de um testemunho pessoal, que o foco dessa nossa mensagem, desse nosso testemunho, não seja nós mesmos, as nossas histórias, as nossas ideias ou coisas do tipo, mas que possamos colocar o foco em Cristo. Que a nossa mensagem, que a nossa pregação seja cristocêntrica, que Cristo esteja no centro e que Ele seja realmente o conteúdo e o propósito daquilo que a gente está falando, dessa mensagem, que possamos pregar Cristo. Então nós aprendemos que todo cristão deve se empenhar na oração e que todo cristão deve se empenhar na pregação também. E por último, todo cristão deve se empenhar no testemunho. Versículo 5 e versículo 6 diz, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então,
o apóstolo Paulo ele tenta ensinar aqui aos cristãos de Colosso para que possam aproveitar as oportunidades, para que eles mesmos possam pregar o evangelho na forma de testemunho, para que eles possam testemunhar do evangelho. Não é só o apóstolo Paulo que tinha essa responsabilidade, não é só o pastor da igreja que tem essa responsabilidade, não é só eu que tenho essa responsabilidade, mas somos todos nós, sermos testemunhas de Cristo. A palavra de Deus nos ensina lá em Atos 1:8 que a gente precisa pregar o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, sendo testemunhas de Cristo. Capacitados pelo Espírito Santo, devemos ser testemunhas de Cristo e do Evangelho de Cristo em todos esses lugares, em todas as regiões que a gente venha a andar e a estar, que nós possamos compartilhar do amor de Cristo como testemunhas. Eu talvez não sou o pastor ou o missionário, mas eu sou uma testemunha de Cristo. Eu fui salvo por esse Evangelho, ele é a minha maior alegria e esse Evangelho é o tesouro que eu carrego dentro de mim. Vocês lembram 2 Coríntios capítulo 4 que fala sobre o vaso de barro? Como nós somos como um vaso de barro totalmente frágeis, mas que nós carregamos uma grande mensagem, um grande tesouro que está lá dentro desse vaso de barro todo frágil. É isso mesmo, é esse evangelho, essa grande mensagem que a gente precisa compartilhar. Mesmo em meio às nossas fragilidades e fraquezas, que esse evangelho, esse grande tesouro, possa ser refletido, mesmo por meio das nossas rachaduras, mesmo por meio das nossas limitações, que esse evangelho seja explícito para as outras pessoas. Por isso eu quero te convidar nessa noite a não só se empenhar na oração e não só se empenhar na pregação, mas se empenhar também no seu testemunho, para que você possa viver como um cidadão do céu. A Bíblia nos fala que nós somos forasteiros nesse mundo. A Bíblia fala que nós somos peregrinos e nós devemos viver como esses. Nós devemos viver não como cidadão do mundo, não como pessoas que vivem de acordo com o padrão do mundo, mas de acordo com o padrão do céu. A gente precisa viver com uma ótica celestial, como Colossenses 3 fala. E nós precisamos deixar essa ótica celestial, esse padrão do céu, embasar todo o nosso testemunho e nutrir todo esse nosso testemunho. Que o nosso viver diário, a forma que a gente se relaciona com as pessoas na rua, a forma que a gente se relaciona com os nossos colegas de trabalho, a forma que a gente se relaciona talvez com as pessoas na igreja, que não possam ser baseadas nos nossos desejos ou nos padrões ou nas trends ou nas coisas que o mundo fala. Ao contrário, que sejam baseados na palavra de Deus, no padrão da palavra de Deus. Talvez você se pergunta, mas a Bíblia não fala sobre tudo isso e você está errado. A Bíblia fala sim. A Bíblia, ela fala sobre como nós devemos nos expressar. Nós devemos nos expressar de uma forma que transmita graça às pessoas, de uma forma que glorifique a Deus. A Bíblia fala como que deve ser o nosso pensamento, que a gente tem que pensar aquilo que agrada a Deus. A Bíblia fala como deve ser o uso das nossas mãos. A Bíblia fala como deve ser, como um cristão, como uma pessoa piedosa vive no trabalho, como um pai piedoso cria os seus filhos e ama a sua esposa, como uma esposa piedosa ama também o seu marido e ama a sua família. A Bíblia fala sobre como os filhos devem respeitar os pais. A Bíblia fala sobre tudo isso. Ela nos dá todas as orientações necessárias, é como um manual para nos mostrar como viver uma vida agradável a Deus em todos os contextos e todos os dias da nossa vida. Por isso, se nós estudarmos a palavra, se nós aprendermos com ela e deixarmos o Espírito Santo ir moldando e mudando a nossa vida, nós viveremos então uma vida piedosa, uma vida agradável a Deus e viveremos com um testemunho bom para poder compartilhar para as outras pessoas. Eu gostaria de ler também um segundo texto que se encontra em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 2 Pedro, capítulo 2, diz o seguinte: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam, prestem atenção, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção.
Ou seja, nós precisamos ter um testemunho exemplar no meio das pessoas que estão aqui na Terra, para que elas possam olhar para a gente e ver Deus, ver Cristo em nossa vida e poderem também aprender um pouco do Evangelho, aprender um pouco do caráter de Cristo através da nossa vida. É claro que a gente vai estar pregando o Evangelho verbal e compartilhando a mensagem do Evangelho para elas. A gente vai estar orando pela vida delas também, mas que elas possam ver esse exemplo de caráter de Cristo e ver esse testemunho exemplar na nossa vida. Por isso que o texto que nós lemos de Colossenses capítulo 4 enfatiza tanto essa questão do testemunho. Que nós possamos viver com sabedoria, que possamos viver com essa ótica de Deus, esse jeito de Deus de viver, e que possamos viver com esse discernimento, sabe? De como se comportar, como viver uma vida agradável a Deus, de uma forma que não só agrade a Deus, como também impacte outras pessoas, a vida de outras pessoas. Que a gente também possa aproveitar todas as oportunidades e estar sempre preparado. A palavra de Deus nos fala lá em 2 Timóteo, capítulo 4, que nós devemos pregar o Evangelho, estarmos preparados a tempo e fora de tempo para poder compartilhar, para poder ensinar as pessoas, para poder falar do amor de Deus, para poder falar do Evangelho, para poder falar da redenção que há em Cristo. Nós precisamos estar preparados. Precisamos ler a palavra, aprender com ela e colocar essa palavra aqui na nossa mente de uma forma que nós possamos compartilhar. Talvez você é novo convertido e talvez não conseguiu estudar muito da palavra de Deus ainda para dar aquela propriedade de compartilhar da sua fé para outras pessoas. Mas eu gostaria de te encorajar a compartilhar do seu testemunho. Não só você está sendo encorajado a testemunhar, viver uma vida exemplar diante das pessoas, mas também compartilhar daquilo que Deus fez na sua vida. Talvez Deus te ajudou a vencer alguns vícios, você era escravizado pelo seu pecado e agora não é mais. Talvez Deus te deu uma esperança que você não sentia antes. Talvez hoje você pode vivenciar de uma alegria que você nunca encontrou nos seus vícios, ou nunca encontrou em relacionamentos, ou nunca encontrou em lazeres e entretenimento, e você sente essa alegria hoje que ela é assim inexplicável. Você sente essa paz que a palavra de Deus fala em Filipenses 4, que também é inexplicável, as pessoas não conseguem entender. Você passa por situações difíceis e mesmo assim tem paz no coração. Eu quero te convidar nessa noite a contar sobre isso que você tem vivido, sobre essa paz, essa alegria, esse sentimento de preenchimento no seu coração que hoje você sente no seu relacionamento com Deus. Pegue esse seu testemunho, essas suas experiências de vida e compartilhe com as outras pessoas. Mas ao mesmo tempo, se empenhe em aprender da palavra, se empenhe em ler toda essa Bíblia, toda essa palavra para aprender ainda mais como viver uma vida agradável a Deus. Para que você possa compartilhar, para que você possa viver essa vida com integridade, que você possa viver com excelência, mas também compartilhar para as outras pessoas. Eu sempre comento de Esdras 7:10, que talvez é o versículo que eu mais gosto em toda a Bíblia, que fala que Esdras dispôs seu coração para estudar a palavra de Deus, para praticar a palavra de Deus e para ensinar a palavra de Deus. Que possamos pegar esse exemplo de Esdras e também estudarmos com determinação a palavra de Deus, para que possamos, com a mesma determinação, praticarmos essa palavra e colocarmos em prática no nosso dia a dia. E com essa mesma determinação, ensinarmos e proclamarmos essa palavra para as outras pessoas. Por isso que o texto de Colossenses enfatiza essa mesma coisa, esse mesmo conselho. Se dedique à oração, se dedique à pregação e se dedique no testemunho. E que, por último, possamos exalar o bom perfume de Cristo com a nossa vida. Que possamos usar essa nossa habilidade de falar para transmitir graça e transmitir o Evangelho para as outras pessoas. Seja através da oração, dando glórias a Deus e agradecendo a Deus e intercedendo pela vida das outras pessoas, seja pregando e falando desse Evangelho de forma verbal, sobre pecado, sobre a redenção que temos em Cristo, sobre a eternidade que passaremos com Ele, e seja nesse testemunho, nesse falar diário, nessa convivência com seu colega de trabalho, com seu familiar, que possamos exalar o bom perfume de Cristo para as outras pessoas. Amém? Que possamos nos empenhar na oração, na pregação e no testemunho e assim glorificar a Deus, viver uma vida agradável
ao coração de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia e por essa palavra, que o Senhor possa, com o Teu Espírito Santo, colocar essa palavra ainda mais profunda no nosso coração, Pai, que o Teu Espírito Santo possa moldar, possa alinhar áreas que precisam ser mudadas, Pai, e que possamos sofrer mudanças na nossa vida, Pai, que possamos nos empenhar ainda mais na nossa vida de oração, que possamos, Pai, ter gratidão na nossa fala, que possamos, Pai, termos esse relacionamento de intimidade de forma cotidiana, que possamos, Pai, interceder e amar as outras pessoas através da intercessão, que possamos também, Pai, pregar o Evangelho de forma verbal, de forma clara, de forma compreensível às outras pessoas e que possamos, Pai, viver uma vida íntegra, uma vida piedosa, uma vida consagrada ao Senhor e que dá bom testemunho de Ti, Pai, que exala o bom perfume do Senhor, que exala esse caráter de Cristo e que assim possamos Te glorificar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal! Que palavra mais especial, não é mesmo? Pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês, antes de nós encerrarmos, 2 avisos muito importantes. O primeiro é que semana que vem o culto do Change e do Join estará de volta de forma presencial. É isso mesmo, pessoal. Então não perca semana que vem, dia 10 de julho, a partir das 19h30. Então, faça sua inscrição em nosso site e compartilhe, pessoal, com seus amigos, com seus familiares, com todo mundo, para no dia 10 todo mundo estarmos aqui, ó, juntos, reunidos em comunhão, em adoração a Deus. O segundo aviso, pessoal, é sobre a hamburgada solidária que o Ministério Homens com Honra está fazendo. Pois é, todo o dinheiro arrecadado será enviado lá para os ribeirinhos em Manaus. Olha só que projeto mais bacana, não é mesmo? E você pode ajudar de 2 formas. A primeira é comprando o combo ou em nosso site, ou então de forma presencial aqui mesmo na igreja, a partir das 18 horas no próprio sábado. Então, vem mais cedo, aproveita, compra esse combo muito gostoso, compartilhe. Se você não pode comer aqui, você pode doar esse valor também, beleza? Bom, pessoal, muito obrigada, eu vou ficando por aqui e que Deus abençoe aí o final de semana com vocês. Até lá, até mais.